meus irmãos, graça e a paz de Jesus. Vamos cantar sobre a nossa esperança, que Ele vive. Vamos celebrar a Jesus juntos. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Jesus, vivo está. Seu filho amar para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E é porque Ele vive é que nós podemos ter esperança. Nós podemos crer que há sempre um novo amanhã preparado para nós. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo
tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Senhor, nessa hora nós oramos, ó Pai. Oramos por cada irmão, por cada irmã da terceira IPI. Nós pedimos a Tua graça, Senhor. Nós pedimos a Tua bondade, nós pedimos a Tua misericórdia, alcançando cada lar, alcançando cada família, Senhor. Derramando esperança no novo amanhã que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Eu oro, Senhor, que todo medo possa estar instalado no coração dos meus irmãos. Nessa hora possa ser, ó Pai, destruído, ó Pai. Ó Senhor, eu oro, Pai amado, por toda a ansiedade que possa estar tomando o coração dos meus irmãos. Que nessa hora, Pai amado, seja desfeita
e que a tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar, possa sustentar, possa invadir o coração e o lar de cada um dos meus irmãos, ó Senhor. Ó Pai, que a tua bênção, a tua graça possa ser derramada de maneira, Pai amado, torrencial sobre a vida, Pai amado, da tua igreja, Senhor. Nos capacite, Senhor, nos capacite a enfrentarmos esse momento cheios de esperança, cheios de fé, cheios de confiança no Deus que provê, no Deus que sustenta, no Deus que é a nossa provisão, no Deus que é a nossa vida, Senhor. Esse é o meu clamor, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos. Dos momentos que estamos vivendo. E para isso eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 21 e nós vamos ler alguns versículos e comentá-los ao longo destes minutos que vamos estar juntos aqui. Eu tenho recebido algumas perguntas e não sei se vou responder todas a contento, mas eu vou deixar que a Bíblia as responda por estes dias. Então fique conectado com os cultos da igreja, tudo aquilo que for pregado nesse período, porque nós estamos com muita seriedade, pastores e presbíteros, tratando este momento. Apesar das nossas dificuldades de distância, podemos dizer como o apóstolo Paulo à igreja de Corinto: estou presente de coração, espiritualmente presente. Pois bem, algumas perguntas aí que aparecem nesse período, e o pastor tem que ter resposta para tudo, só que eu não tenho resposta para tudo, eu recorro à Bíblia. As respostas que estão na Bíblia nós podemos trazê-las, né, de bom grado e compartilhar com a igreja. Então vamos lá. Uma delas, uma pergunta, né, o coronavírus é um projeto chinês para quebrar a economia do mundo? Bom, eu não posso afirmar isso à luz da Bíblia. Outra pergunta, por que Deus permite essa situação sobre o Brasil? Bom, o Brasil é um país como qualquer outro e nós estamos suscetíveis, né, como seres humanos, a todos os males dessa natureza caída, né, e desse mundo manchado pela ambição e pelos desvalores da nossa sociedade mundial. Outra pergunta que procede: é o princípio da grande tribulação? Vamos ver na Bíblia. Outra pergunta que fizeram: coronavírus vai pegar em crente? Outra pergunta que fizeram: o que diz a Bíblia sobre? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre esta visão. E quando abrimos a Bíblia, Lucas capítulo 21, a palavra de Deus falando conosco, veja aí dos versículos 7 indo até o 11, o que diz o texto bíblico. O Senhor Jesus falando: perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes diz: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Pois bem, Jesus está falando aqui de alguns sinais que são recorrentes ao longo da história, ciclos, e por isso ele diz: o fim não será logo. Ele diz isso com respeito a alguns sinais que inclusive no tempo dele já estavam na natureza, já estavam no ser humano, mas de repente ele começa a falar de um tempo distante,
ele começa a falar sobre, principalmente do versículo 7 em diante, de um período distante. E aí, dos versículos 12 indo até o 24, ele volta a falar do período dele, ali muito próximo das gerações seguintes, onde acontece a destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém. E aí do versículo 25 em diante ele vai falar novamente do tempo do fim. Então, é como se o capítulo 21 desse pulos do tempo de Cristo para os nossos dias, o tempo final, e depois pulasse de novo, e depois de novo. E para que você entenda melhor isso, nós vamos direto aos sinais que antecedem a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. E eu falo sobre isso com temor no coração, não falo com leviandade, porque além de nós pregarmos e ensinarmos, sim, que Jesus está ao nosso lado, que o Senhor é Deus, que tudo está sob o controle de Deus, e o mistério do Evangelho, trazer o acalanto, a esperança aos corações, também temos que falar sobre o que esse tempo significa. Então a mensagem estaria incompleta se falarmos sobre o consolo, mas também sem ensinarmos o que esse tempo significa e o que ele exige de nós como cristãos. O primeiro sinal que Jesus coloca neste texto, no versículo 8, o engano religioso. E o texto diz, respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, não os sigais. Satanás é um falsificador, foi assim desde o tempo do Éden, foi assim desde o tempo da sua queda dos céus, foi assim, ele tentando imitar a Deus, a postura de Deus, o ser de Deus, que é inimaginavelmente maior do que se possa alguém pensar em usurpar a sua glória, usurpar os seus atributos. Mas Satanás, ao longo da história, fez isso. E chegando nesses dias, isso se acentua, se levanta com mais intensidade. Nós vivemos em tempos de explosão religiosa. As pessoas em muitos lugares procurando a religiosidade, mas, ao mesmo tempo, o esfriamento com Deus. Tentando satisfazer os seus anseios de espiritualidade sem a comunhão com Deus. E em razão disso, a comunhão com Deus tem esfriado em muitos corações. Em razão disso, há um resfriamento espiritual em todo o cristianismo, por que não dizer, nós vivemos em dias de luta para manter os cristãos dentro da igreja, para manter os cristãos ouvindo a palavra de Deus, orando, lendo a Bíblia, buscando na palavra de Deus. Pois bem, esse é o primeiro sinal, o engano religioso. E o engano religioso também não está apenas naquilo que nós chamamos de mística, naquilo que nós chamamos de religiões estranhas, com práticas estranhas, com um jeito estranho de ser, e algumas claramente seguindo a Satanás, com o ocultismo, com o satanismo e tudo mais. Mas também entre os cristãos, sorrateiramente, entram as doutrinas da liberalidade, entram os ensinos que minam de dentro para fora o cristianismo, a palavra de Deus sendo questionada como nunca foi questionada, a autoridade de Jesus sendo questionada como nunca foi questionada, a divindade de Cristo sendo questionada, os valores da igreja como corpo de Cristo, como noiva de Cristo sendo questionados. Então, o engano religioso antecede a volta de Cristo. O segundo sinal, guerras e revoluções, versículos 9 e 10 de Lucas 21. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Falando então de que ao longo do tempo de Cristo para cá, haveriam guerras, revoluções e não era para ninguém se assustar, não viria logo. Mas, versículo 10 em diante, ele lhes disse, levantar-se a nação contra nação, reino contra reino.
Um dos sinais que antecede a volta de Jesus não é questão de guerras existirem, sempre existiram desde Nimrod. Pois bem, da época das primeiras cidades. Mas é a forma com que isso tudo se acentua, o ódio étnico, o ódio de nação contra nação, crescendo. O fato de crescer explosivamente, incontrolavelmente, o número de guerras é que faz com que nós olhemos para esse tempo como sendo o tempo do fim. Veja bem, estourou a Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos, morreram 30 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, que veio logo em seguida, 20 anos depois de acabar a Primeira Guerra, já começou a Segunda e morreram 60 milhões de pessoas. 1945 para cá, acabou a Segunda Guerra Mundial, mas até hoje 200 milhões de pessoas morreram em decorrência de conflitos armados, guerras e guerras civis. Estados Unidos da América fabrica seu equipamento que poderia, com certeza, aliviar a fome e a necessidade de muitos, inclusive de muitos americanos. Mas veja bem os dados. Em um único avião de guerra, eles gastam para fazer e fabricar o equivalente a 500 mil sacos de trigo. Um único míssil transatlântico custaria a casa para 800 pessoas se abrigarem. 50% dos cientistas do mundo inteiro se concentram de tempo integral na fabricação, nos projetos de armamentos de destruição em massa. Nação contra nação, reino contra reino, isso se intensificando. Por que não dizer 40% dos orçamentos, em média, das nações, vai tudo para a força armamentista. Terceiro sinal, terremotos. Versículo 11. E haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. A cada década que se passa, é crescente o número de terremotos. É o que o apóstolo Paulo diz, a natureza está gemendo. Se analisarmos os terremotos acima de 6 na escala Richter, nós vamos ver que de 1890 até 1930 aconteceram apenas 8 grandes terremotos. Mas de 1931 até 1960, 18 grandes terremotos. Depois de 1960 até 1979, 64 terremotos. Depois de 1980 até 1996, 200 grandes terremotos. Enquanto eu estou falando aqui, algumas horas atrás aconteceu um terremoto acima da escala 7, acima do grau 7 da escala Richter, na Rússia, hoje. Pois bem, Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17. O texto bíblico vai nos dizer que as colunas do universo serão abaladas nesse tempo final. E estamos vivendo esse tempo final do qual o Senhor Jesus profetiza, o apóstolo Paulo profetiza, o profeta Daniel. Eu estava lendo agora o livro de Daniel, e muitas coisas nós vemos acontecer hoje, nos nossos dias. Meu falecido pai dizia, quando lemos os textos escatológicos da Bíblia, seja Daniel, seja alguns capítulos dos evangelhos, ou do apóstolo Paulo, ou então o Apocalipse, temos que ler com o jornal na mão, numa mão, e a Bíblia na outra mão. E faz todo o sentido. Pois bem, o quarto sinal, as epidemias, versículo 11 ainda, epidemias, novas pragas, sempre aconteceram. Na agricultura, nas lavouras, elas aparecem, mas sobre o ser humano isso é cruel. Quando as novas pragas vêm, e o mundo não estando preparado, como sempre acontece, nós nunca estamos preparados para aquilo que vem
pela frente, que a própria natureza, na sua modificação, no seu clamor, na sua revolta, vem trazendo, e nós estamos nos deparando com um quadro desses, hoje, assustando inúmeras nações, assustando o nosso planeta, e nós aqui também, no estado de São Paulo e na cidade de Marília. Pois bem, quando olhamos para o mundo, nós vemos, as pragas sempre existiram, mas do ano 1300 para cá, elas vêm se intensificando de uma forma que a ciência não consegue conter. A ciência, com todos os seus esforços, e graças a Deus pela medicina, pela biologia, graças a Deus pelo avanço da ciência, mas não tem conseguido conter a gripe, ou melhor, no século XIV, aconteceu a peste negra, que dizimou 200 milhões de pessoas, quase um terço de toda a Europa morreu naquela ocasião, Idade Média. 1818 surge a gripe espanhola, 500 milhões de pessoas morrem. 1850 até 1950, durante um século, a tuberculose atormentando e assustando o mundo, e 1 bilhão de pessoas morreram em decorrência desta peste. 1896, indo até 1980, uma luta exacerbada, intensa contra a varíola, e 300 milhões de pessoas morreram. Século XX, a AIDS chega e 21 milhões de pessoas morrem. Século XXI, a gripe suína, 500 mil pessoas morrem. E agora estamos na luta para conter o coronavírus, Covid-19, que atinge grande parte dos países do mundo e assustando. Também, da mesma forma, nós vemos nisso os sinais da volta de Jesus, os sinais de que os tempos do fim se aproximam. Também a fome. Jesus profetiza isso no versículo 11. 50% da população mundial hoje passa fome. É um quadro que nunca houve antes, em séculos anteriores, e as projeções para o final dos tempos, as projeções que vêm pela frente de falta de alimento, falta de água potável. Nós sabemos que isso tudo nos causa um constrangimento, e não gostaríamos nem de estar falando sobre isso, e nem você de estar ouvindo isso. Mas são sinais dos tempos, já preditos pelo próprio Cristo. E aí dos versículos 25 a 28, ele continua, após esse parênteses de estar, depois dar aquele pulo de volta para o seu tempo, Jesus continua agora falando do tempo vindouro. Veja comigo, versículos 25 indo até o 28. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Lembra das tsunamis? Haverá homens que desmaiarão de terror, versículo 26, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. E agora, o grande dia da volta de Jesus, versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. É o dia que todos nós esperamos, após os sinais dos tempos formarem um ciclo completo. E no Apocalipse, em Daniel, isso de uma forma simbólica, 7 anos de grande tribulação. Não significa que são 7 anos de 365 dias, mas o número 7 significa um ciclo completo. Quando houver um ciclo completo, um ponto final, onde não houver mais um fundo de tribulação, de angústia sobre a terra, sobrevém o dia do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. Se nós estivermos vivos na geração do arrebatamento, e que pode ser a qualquer momento,
estaremos lá, nas nuvens, para encontrar com Cristo. Se já tivermos morrido, então, neste período, nos encontraremos com a igreja que estará subindo e nos encontraremos no céu. Cruzaremos os portais de pérola para estar na eternidade com Deus, onde não haverá lágrima, onde não haverá enfermidade, onde não haverá pestes, onde não haverá epidemias, onde não haverá tristeza. Para a eternidade estaremos com o nosso Deus. Pela eternidade desfrutaremos aquilo que Deus está preparando para nós desde agora, o grande dia do Senhor. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. 300 referências há sobre a volta de Jesus só no Novo Testamento. Outras tantas centenas indo para o Velho Testamento. Mas como se preparar? Nesse mesmo texto de Lucas 21, Jesus deixa algumas orientações aqui. A primeira orientação: nós devemos nos levantar da prostração. O mundo vai estar prostrado, o mundo vai estar nocauteado quando Jesus vier nas nuvens. Quando esse tempo estiver acontecendo, esse tempo de tribulação, e podemos fazer menção inclusive ao tempo em que vivemos hoje, acompanhe comigo o versículo 28. Quando, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Outra tradução diz: a vossa redenção se aproxima. Erguer a cabeça. Em outro texto diz: erguei os olhos para o alto. Seria como alguém que deixa de olhar esse mundo e entrar no pânico, entrar nesse ciclo depressivo, angustiante, e ergue os olhos para a eternidade e diz: eu sei para onde estamos indo e eu sei que a minha redenção está próxima. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, estão atentos, sabem que esse período que se aproxima, que estamos nele, esse período no qual já estamos vivendo, que creio, estamos na tribulação predita por Cristo, ou predita por Daniel, ou também pelo Apocalipse. Não esqueça isso, não existe um dia que comece um ciclo completo. E 7 anos quer dizer o ciclo completo na visão amilenista, que interpreta a Bíblia a partir das simbologias, interpreta a escatologia bíblica a partir dos símbolos, não da literalidade. Então, a partir desse ensino, que é o ensino razoável dos reformadores, dos exegetas bíblicos, nós vamos viver um ciclo até chegar a um ponto final da tribulação. Pois bem, nós devemos levantar os olhos, devemos levantar a cabeça. Estamos cuidadosos sim com o coronavírus. Afinal, somos cidadãos e temos um corpo a zelar. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Somos cidadãos prudentes, sim. Temos que cuidar dos nossos velhinhos, temos que cuidar das pessoas com imunidade baixa, das grávidas, temos que cuidar das crianças neste período. E o meu conselho é: não tente o Senhor Deus, cuide. Aquilo que Deus determinou para nós é cuidar com aquilo que é o templo do Espírito, a nossa vida, o nosso corpo. Estamos consternados, sim. Quando assistimos às reportagens, nosso coração se aperta, vivemos dias tensos, sim. Estamos gemendo pelos nossos irmãos da Itália, da Espanha, de Portugal, da China, da Coreia do Sul, tanto sofreram ou estão sofrendo intensamente com esta praga, com esta pestilência que atingiu pessoas, seres humanos preciosos, vidas preciosas. Mas sabemos em tudo isso que a nossa redenção se aproxima. Mas também
nós devemos seguir a segunda orientação de Jesus. Não entrar nesse ciclo de ansiedade. Versículo 34, acompanhe aí na sua Bíblia. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências. Em outras palavras, a sobrecarga do coração nesses dias, a sobrecarga de ansiedade vai crescer. Em muitas pessoas está crescendo a ansiedade. Quanto mais se aproxima este tempo da volta de Jesus, maior será a ansiedade e a sobrecarga vinda aos corações. E aí, como nós devemos fazer? Jesus dá duas rotas de escape aqui. Uma delas é que muita gente, e a maioria, escapa por elas. E ele diz, sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Em outras palavras, a ansiedade gera mais ansiedade, preocupação gera mais preocupação. Mas chega um momento que as pessoas começam a buscar nos vícios e nos descontroles da vida as respostas para as suas ansiedades, para os seus anseios, e começa a autodestruição. É por isso que Jesus usa os vícios aqui. Mas aí chega a outra escapatória, que ele diz, vigiai, pois, em todo o tempo, versículo 36, a vigilância e a oração. A oração acalma o coração. A oração nos prepara para o grande dia do Senhor. A oração nos coloca em sintonia com Deus. A oração esvazia o nosso coração de ansiedade e o enche de fé. A oração nos quebranta diante de Deus. A oração nos aproxima do céu. A oração nos dá forças para enfrentar os dias maus. A oração nos enche de graça para enfrentar os dias difíceis que vivemos, mas com serenidade, a serenidade que vem de Deus, que vem dos céus. Por isso continue a orar, e por esses dias ore mais ainda, vigie em oração. E aqui vão os 3 conselhos do Senhor Jesus repetindo. Então o primeiro deles, como se preparar? Levantando-se da prostração. Segundo, não entrar nesse ciclo de ansiedade do mundo. Terceiro, ter vigilância e oração, porque é assim que nós nos aproximamos e nos preparamos para a volta do Senhor Jesus. Pois bem, encerrando aqui uma palavra de algo que li nesta semana e procurei pensar aqui para nós. É a história de um homem que viajava pelos Alpes suíços, aquelas estradas bastante sinuosas e estreitas, que passa por lagos e também lindos jardins e lindos sítios por ali. E ele parou para tirar fotos num dos sítios. Estava ali o jardineiro, ele começou a puxar conversa com o jardineiro. O sítio estava muito bem cuidado, os turistas passavam ali, tiravam fotos ali, por perto, na cerca, entre o jardim. E ele perguntou para o jardineiro, há quantos anos você trabalha aqui? Ele disse, há 24 anos, eu cuido dessa casa sozinho. Pois bem, e quantas vezes por semana ou por mês o dono da casa vem? Bom, o dono, o proprietário, só vem. Ele pergunta, e quando veio a última vez? A última vez ele veio faz 12 anos. Depois ele perguntou, então, de 12 anos para cá ele não veio, mas ele liga, né? Não, ele não liga. E quem que paga você? O agente, que aqui no Brasil seria imobiliário. E ele pergunta, mas então, o cara da agência vem? Ele diz, não, o cara não vem. Ele só veio uma vez aqui. Então você cuida de tudo como se estivesse... Você cuida de tudo como se o dono fosse aparecer amanhã. Ele disse, não, eu cuido de tudo como se ele fosse aparecer hoje, daqui a pouco. Estou atento. 24 anos
dia após dia, cuidando da melhor forma possível. O Senhor Jesus, assunto aos céus, nos deixou a mensagem de que devemos nos preparar. E um pouco antes ele disse: eu vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vocês também estejam. Cabe a nós nos prepararmos. Todas as mensagens bíblicas sobre a volta de Jesus terminam com a vigilância. Eu quero te chamar hoje para esta grande verdade de que devemos estar vigilantes neste tempo, neste dia, neste mês, neste ano, nesta década e sempre, até o nosso encontro com Jesus. Pense nisso, vamos orar ao Senhor. Eu quero orar por você, quero orar pela nossa nação brasileira e vamos juntos orar também pelo mundo. Eu sei que você que está em família pode orar agora, depois de meditarmos na palavra de Deus, depois desta mensagem falar ao nosso coração, podemos encerrar orando. Senhor Deus, nesse dia de uma forma muito especial, nós nos colocamos na Tua presença. Oramos agora, Senhor, por todos da terceira IPI que estão assistindo esta transmissão. Oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão assistindo, que não são da igreja, mas que estão hoje consultando o Facebook da igreja ou as mídias da igreja. Senhor, que os corações sejam tocados, vidas sejam abençoadas com esta palavra, com este pequeno estudo sobre os sinais da Tua vinda. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que cada coração seja consolado, acalmado por Ti. Cada coração tenha a serenidade do Teu Espírito Santo neste momento de tantas tensões, tantas inseguranças. Oramos pela saúde dos irmãos. Oramos, ó Deus, também colocando diante de Ti aquelas pessoas que estão no grupo de risco. O Senhor sabe quantas pessoas idosas temos na igreja, e quantas crianças, quantas pessoas grávidas, e quantas que não têm a imunidade ou têm a imunidade muito baixa. Senhor, coloca a Tua mão para amparar e cuidar. Nós queremos, Senhor, no Teu cuidado. Também de uma forma especial, ó Pai, colocamos diante de Ti aqueles que estão tensos por causa do dia a dia dos seus trabalhos. Alguns, Senhor, são pequenos empresários, outros são médio empresários, outros estão preocupados, são prestadores de serviço e precisam do sustento. E nós colocamos nas Tuas mãos, na Tua presença, a vida de irmãos e irmãs que, por ora, ó Deus, estão com o coração ansioso. Que o Senhor os acalme. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Eu peço, Senhor, que não falte provisão entre o Teu povo, entre aqueles que estão Te buscando. Senhor, abre portas, abre recursos, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti a nossa nação. A nação está tensa. O nosso Brasil treme diante de cada notícia, de cada jornal. Nós estamos, Senhor, preocupados como cidadãos. Mas, Senhor, que o nosso coração se acalme e o Senhor olhe com graça para a nossa nação. O Senhor olhe com misericórdia para os nossos governantes. O Senhor olhe dando inteligência para aqueles que governam, dando sabedoria nas decisões tão rápidas que precisam tomar, tanto pela saúde como pela economia. Mas, Senhor, neste momento nós oramos e clamamos pedindo que sabedoria do Senhor, que a sabedoria do Senhor esteja presente na vida de todos, Pai, na vida daqueles que nos governam, prefeito, vereadores e também poder público estadual, também o poder federal. Senhor, que seja um momento da mão do Senhor se estender sobre o nosso Brasil e também sobre o mundo que chora pelas mortes da Itália. Senhor, tem misericórdia da Itália, tem misericórdia dos médicos que estão lutando lá e lutando aqui também, os enfermeiros, os profissionais de saúde. Colocamos diante de Ti, ó Deus, de uma forma especial, aqueles que durante esses dias precisam sair pelas ruas, os policiais, os bombeiros, aqueles que precisam trabalhar no trabalho público e também os profissionais de saúde que estão mais expostos. Senhor,
olha por eles, protege a vida deles, a saúde deles, cada célula do seu corpo e também as famílias. Oramos, ó Deus, pelas nações, pela China, Coreia do Sul, pela Espanha, Senhor, que hoje enfrenta também um dia muito triste. Portugal, Suíça, são países, ó Deus, que nesse momento também, da mesma forma, precisam do teu cuidado. Estados Unidos da América, os irmãos mais pobres aqui tão perto, Senhor, como a Venezuela e outros países, Bolívia, que se preparam, Senhor, para enfrentar o coronavírus. Que a mão do Senhor se estenda sobre este planeta. Nós cremos no teu cuidado acima de todas as coisas. Tu és o Deus de amor e de bondade. Senhor, tem misericórdia. Encerramos este dia orando, dizendo a Deus, tem misericórdia de nós. Que a tua misericórdia nos alcance e o Senhor seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe você. Graça e paz, irmãos. Eu tenho alguns recados muito importantes a fazer para os irmãos. Pastores, presbíteros e seminaristas estão disponíveis com seus celulares para que os irmãos venham pedir oração, aconselhamento e outras necessidades. Aquilo que os irmãos precisarem, nós estamos online também. Então, se os irmãos quiserem um pedido de oração, um aconselhamento, ligue para nós, tá? Um outro recado importante é se os irmãos que não estão no grupo e querem entrar no grupo. Então, os irmãos que saibam, pessoas que não estão no grupo e querem adicioná-lo. É muito importante que todos estejam no grupo agora, tá? Porque aqui nós vamos estar sendo falado os recados e todas as notícias que vão estar sendo divulgadas pela igreja, tá? Todos os dias também nós estamos postando um vídeo de encorajamento. Então, assista aos vídeos, compartilhe, que isso vai ser muito importante para a edificação da fé dos irmãos. Um recado do encontro do Ministério de Casais. Não está cancelada, tá? Será somente adiada para o final de abril. A data ainda vai ser reagendada, mas os irmãos não terão prejuízos. E o último recado muito importante, nós estaremos também contribuindo através da internet. Nós temos aí aplicativos, nós podemos fazer transferências de ofertas e dos dízimos. Então os irmãos que estão em casa podem fazer isso através da internet. A igreja ainda continua firme e forte nos seus projetos missionários, na sua congregação, e fazendo assim você também continuará abençoando esses ministérios. Deus abençoe. Até mais.